Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Pois nele a natureza e todas as coisas se convergem, porque nele, por ele e para ele, são todas as coisas, tanto as do mundo espiritual invisível, como as do mundo visível, bem como todo o mundo da história das civilizações se convergem para ele, que é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Nós encontramos ao longo de todo o processo de formação da sociedade ocidental, uma repressão combativa à concepção da fé cristã e do bom uso da ciência, distorcendo esta para embaçar a razão e a consciência humana nos processos da obtenção do conhecimento e também da filosofia aristotélico-tomista. Recordemos o que nos foi alertado pelo apóstolo mártir, Paulo de Tarso, de que já naquela época, os falsos mestres e doutores usados para efetivar a ação do mal no mundo, tentavam induzir o povo a um cepticismo inerente ao processo cognitivo sobre a aquisição do conhecimento e entendimento e a um relativismo religioso e moral radical, tendo a soberba pretensão de negação do Espírito Santo. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Heurística dos fatos. Abstração cognitiva, uma experiência da consciência. Este áudio é parte integrante de uma trilogia ontológica na literatura brasileira, dentro de um projeto muito mais amplo e aprofundado, que levou vários anos de uma exaustiva pesquisa e rigoroso trabalho científico. Sendo este, realizado objetivando a produção da dissertação de minha tese de pós-graduação e visa a obtenção do grau acadêmico de doutoramento em filosofia, PhD, Doctor Philosophia. Com a temática: uma analogia ontognosiológica do conhecimento sobre a razão e potencial do ser humano em ato. Por uma nova consideração do cálculo heurístico dedutivo, como uma forma científica de raciocínio abstrato e metafísico, ciência das causas, como potência, primum cognitum, da alma cognoscitiva, intuição, ao intelecto doente em ato existencial individual e concreto, revisto em Aristóteles, após o advento da revelação de Cristo. Deste modo, o conhecimento ora apresentado é capaz de promover a ampliação do circuito neuroquântico, pela proliferação de dendritos axonais, realizando novas sinapses e formando novas redes neuronais, ampliando o campo de colapso eletromagnético informacional dos nossos arquétipos supramentais, de onde surge e do qual depende a consciência, tornando-se, assim, um poderoso estimulador de cognizione e formas superiores de processamento cognitivo do aprendizado e na aquisição do conhecimento e da potencialidade de memorização qualitativa, apurando a percepção, o senso estético e crítico, dentro de uma hierarquia de valores da inteligência humana, na localização do sentido da vida do eu, dentro do ser enquanto ato, ontos, portador de uma alma, dentro de uma sociedade, pelo conhecimento da verdade e participação na própria estrutura da nossa realidade. Você, já alguma vez, perguntou para si mesmo o que é o conhecimento? O que significa realmente saber alguma coisa? O quanto nós podemos estar realmente seguros de que as nossas crenças sobre o mundo em que vivemos estão devidamente justificadas? Crer é o mesmo que saber. O quando as nossas fontes de informações e de conhecimento são seguras, confiáveis e verdadeiras na cultura, na mídia e na área do ensino. O quanto o nosso mundo inteligível representa dentro da estrutura da realidade substancial dos acontecimentos e fatos. O aluno pergunta a seu mestre: Mestre, no que consiste o conhecimento? Consiste em ter consciência tanto de conhecer uma coisa, quanto de não a conhecer. Este é o conhecimento. N.C.L. Todd diz: conhecimento é difícil, é demorado e a busca dele dá muito trabalho e ele somente entrega uma pequena parte a quem busca de verdade, com sinceridade por muitos anos e com muita devoção. As pessoas que gostam disto são muito poucas. O fato é que, a grande maioria está interessada somente no diploma, pois imaginam que isto vai lhes garantir um ótimo emprego, ou até mesmo uma sonhada ascensão social. Não analisam causa e efeito, dentro da importância do conhecimento para o homem, na formação da sociedade e da estrutura institucional de todo um país. Vivem no relativismo materialista absoluto da praxis humana, dentro dos seus limitados domínios interiores, não conseguindo conhecer a si mesmos.
Sendo assim, para esta multidão de jovens alunos, que entram todo ano nas universidades, se dá um pseudo-conhecimento, apenas argumentos ridículos, de um sistema de educação socioconstrutivista, dentro de uma concepção grancista, juntamente com doutrinação marxista, socialista e positivista, alinhados a uma estratégia geopolítica mundial, os quais eles nem sequer sabem que existem, e não se preocupam em conhecer, e a maioria deles ainda saem de lá achando que são seus doutores, que entendem de tudo, saem dando opiniões e falando sobre todos os assuntos, em um festival de soberba e pedantismo dentro da sociedade brasileira, que não está apenas acabando com a alta cultura do país, mas com toda a atividade de virtude cognoscitiva, na reflexão lógica e racional, corrompendo todo o discernimento de consciência, caráter e dignidade da vida humana, na condução daquilo que o ser humano tem de mais valor, que é a sua alma. Onde nosso entendimento sobre os mistérios do ser, dos mistérios de Deus, do homem e do mundo, bem como a nossa consciência e a dita ciência moderna / epistemologia / teoria do conhecimento, sobre a qual sofre uma cisão bidimensional em René Descartes, dualismo, se afirma e toma força em Isaac Newton, mecanicismo, é potencializada descaradamente por David Hume, ceticismo radical, logo na sequência é refinada e categorizada por Immanuel Kant, relativismo, é esquematizada para fins de transformações sociais, revolucionária, em Friedrich Hegel, tese antítese síntese / ação reação e solução, ganha um verniz conservador e um falso valor científico racional na escola positivista de Augusto Comte. Positivismo, recebe financiamento, propaganda e adeptos em Karl Marx. Comunismo, vira instituição política na sociedade fabiana em Bernard Shaw. Socialismo, passa a ser estratégia e obediência em Antônio Gramsci. Dentro desta situação de insanidade, conflitante e calamitosa, que se encontra a grande parte da política, da cultura e do pensamento ocidental atualmente, senhores leitores. Palavras preliminares. A miséria intelectual favorece a ditadura sobre o ser humano, conseguida e mantida muitas das vezes, pela nossa própria soberba intelectual, pelo tempo que achamos que não temos e pela perda do nosso senso de proporção dos valores, dentro daquilo que é realmente importante e significativo para a nossa vida. Então, como um remanescente da história bíblica do profeta Elias, resolvi não me dobrar e nem me entregar ao sistema, contrariando todas as estatísticas, pois nunca escorreguei na pista. Resolvi me dedicar a estudar e conciliar a coerência e a clareza da sublime filosofia cristã, com a nobreza da ciência política, procurando ter um intelecto iluminado pela graça e pela virtude de não ficar dependendo apenas de assistir telejornal, uma vez que a filosofia estuda o conhecimento da verdade, bem como a forma ideal do homem conviver em sociedade, pensando o mundo como ele deveria ser, desenvolvendo o senso estético e crítico. Por outro lado, a ciência política interpreta o mundo como ele é, a partir de sua realidade pragmática e visível, administrando os conflitos e buscando o bem comum, para que possamos melhor entender a nossa situação. Deste modo, filosofia e ciência política levadas a sério, podem apresentar soluções aos principais problemas culturais, econômicos e sociais da atualidade para o Brasil e para o mundo. Esta minha tese, que discorre sobre a problemática pós-moderna do poder político, a qual procura aqui nos aproximar um pouquinho mais da realidade e daquelas informações faltantes, para que o cidadão comum possa tomar certas decisões decisivas, e isto exige mais do que sua simples opinião ou apenas uma informação daquele apresentador de televisão, que às vezes ainda vem maquiada. Portanto, se exige algo mais, que se chama conhecimento especializado, e que ele possua um elevado perfil moral, cultural e ético, que possa contribuir de maneira efetiva no cenário político nacional. Pois sem a entrega de um patrimônio de cultura de uma geração à outra, não há possibilidade de progresso e de manutenção da ordem e muito menos da própria vida. Para iluminá-los com conhecimento, para edificá-los nas suas virtudes, socorrê-los em suas necessidades espirituais e econômicas, sacrificando todo o ressentimento pessoal de ego, e esforçando-se depois de incorporado tudo isso, poder contribuir para a paz e a unidade da sociedade brasileira. Portanto, trago um bem maior que o dinheiro, ou você é daqueles que acham que só tem verdade onde tem dinheiro?
Mas se esquece de que existem nesta vida bens e valores que são infinitamente maiores do que dinheiro, papel pintado, pois apenas os materialistas vão achar que o dinheiro pode tudo. Mas não conseguem se aperceberem da problemática em que eles próprios estão envolvidos, como por exemplo, o caso dos transgênicos, das experiências na área da genética, dos chemtrails, das vacinas impostas. Mas então, do que lhe vale ter dinheiro, se ele nem sempre tem o poder de salvar sua vida e nem a de sua família? Vocês materialistas se esquecem de que quem tem o poder para matar, não precisa de dinheiro, pois ele está no controle absoluto do poder político e armado. E você? Você com todo o seu dinheiro e sua concepção materialista da história, não tem poder nenhum, é apenas mais um bom pagador de impostos, um idiota útil ao Estado e que também vive no meio desta porcaria toda, mas você pela sua soberba e conta bancária, não quer dar o braço a torcer. A política, meu irmão, se trata de poder de ação e por esta razão, eu trago um bem maior que o dinheiro. E não querer entender isto, é o clímax da vigarice ou o estelionato intelectual. Por isto é que, não se pode ficar discutindo ideias, utopias enfadonhas no mundo da política, não. O campo político é o campo da ação, do estudo sistemático e científico constante do Estado. É a arte mestra para a busca da justiça, da moral e da ética, para realizar o bem comum, desenvolvendo uma forma de governo que venha a assegurar nosso direito em viver bem com nossa família, a qual é anterior à cidade. Se as minhas pesquisas acadêmicas provam e os dados científicos demonstram que necessitamos nós, a sociedade brasileira, de constituir imediatamente uma consciência crítica cultural e literária, para nos aproximarmos o mais próximo possível da grande realidade política, econômica e cultural nacional. Logo, as opções equivocadas e o desconhecimento tiveram e continuam a terem um custo enorme para o cidadão e para o futuro do nosso país e terão de ser revistas. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Art. 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 10 de dezembro de 1948. Este trabalho está em plena vigência com o Estado Democrático de Direito, exercita-se das prerrogativas constantes dos incisos 4º, 5º e 9º, do artigo 5º da nossa surrada Constituição Federal. Artigo 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Um país soberano e democrático precisa dar as condições necessárias para que surjam bons pensadores, os quais devem estar dentro do Council of Directors, onde irão ouvir, perceber, abstrair, inferir e ponderar, pois estes homens são indispensáveis para a segurança e progresso de um país e na manutenção da paz entre seu povo, segurança e defesa na herança das nações, homens que vão exercer continuamente uma reflexão de análise crítica da cosmovisão ontognoseológica e geopolítica, em nível de alta cultura literária e virtude, levando-se em conta as experiências da vida, o respeito às tradições e aos bons costumes. O pensamento na escolástica tem algo de divino, pois Deus tem uma razão própria. Assim sendo, o homem tem que fazer uso do seu pensamento, como discernimento de uma centelha divina, da liberdade do homem, no seu livre-arbítrio, pois pela virtude cognoscitiva, ele discerne se deve buscar ou evitar alguma coisa, e isto é um dom humano natural e inerente ao homem, uma sindérese ética. Artigo 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Este é um dos pilares básicos da minha obra, pois um dos maiores objetivos da nossa vida é a ampliação da consciência, que é a pedagoga da alma, na busca do próprio homem em conhecer a si mesmo, de obter, pela virtude cognoscitiva, o conhecimento efetivo da sua realidade, dentro de uma contemplação e reflexão racional. Este é um modo pelo qual um homem se define. A teoria noética da abstração cognitiva, o ato de conhecer livre-arbítrio sem falso chauvinismo. Pois o conhecimento é nossa via de acesso à realidade objetiva, portanto, o ser humano precisa ser sincero, precisa falar a verdade para sua autoafirmação, ser universal e comum a toda a espécie humana, uma espécie de consciência moral. Artigo 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença.
Até porque, um país necessita de capital humano para sua ordem e progresso e isto refletir diretamente na sua paz e ordem interna. Sendo que, tendo o Brasil, uma faculdade em cada esquina, em contrapartida não se vê quase nada de criação literária, que culmine na arte do processo da criação de livros, que são as maiores fontes de conhecimento, pois o documento escrito e ordenado se torna estudável pela geração presente, como também conserva os dados obtidos para as futuras gerações. Não somente de romance e de ficção, mas uma ação cultural sincera de ajuda e retorno efetivo para a população que banca toda esta estrutura da máquina chamada de Estado. Porque esta escassez de publicação de livros, principalmente na área da filosofia e ciência política, que consigam produzirem e passarem os instrumentos cognoscíveis necessários, para que se possibilite dar o conhecimento, e não apenas a pessoa ser obrigada a viver a vida toda baseada nas informações da grande mídia ou recebidas apenas nas escolas e faculdades do sistema. Sem o qual, a juventude de hoje poderá não ser capaz de manter a nossa cultura e consequentemente, a história e soberania, da nossa pátria amada Brasil, muito menos sua liberdade de pensamento, consciência e livre-arbítrio. Jamais nos esquecendo, que a inteligência é um dom humano precioso, mantido pela providência divina, para a busca e percepção da realidade. E se você não faz uso dela, você vai perdê-la. Faz-se necessário, ainda, esclarecer que dentro de todo e da vasta inferência literária, certamente as menções, aferições, ou até mesmo as aparentes críticas, que porventura se façam a respeito dos fatos e nomes envolvidos nos mais diversos casos e contextos verificados nesta obra, situam-se, em que estão adstritas tão somente ao campo do respeito pela verdade e da vergonha na cara, ou seja, são abordagens que se limitam puramente às questões teológicas, filosóficas, científicas. Pois, como disse Euclides da Cunha, eu tenho a crença largamente metafísica de que a nossa vida é sempre garantida por um ideal, uma aspiração superior a realizar-se. A palavra é clara e profética em afirmar que, desde os profetas Jeremias 51, 57 e em Daniel 12:13, que ao morrer, a pessoa dorme. Jesus também se referiu ao estado do homem na morte como sendo um sono. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Jesus disse que, quando morremos e o nosso corpo é sepultado e nos tornamos pó, a nossa parte imaterial, invisível e intangível sobrevive. Nossa consciência não morre, alma, psique. Jesus não deixa dúvida quanto à transcendência, à imortalidade e sobrevivência da nossa alma. Em nenhuma hipótese devemos duvidar das palavras de Jesus, a menos que renunciemos à nossa condição de cristãos. Temos, portanto, na essência do nosso ser uma substância de origem divina que veio diretamente de Deus. A isso chamamos a alma, que é imortal e transcendente sobre a nossa percepção momentânea da condição material vivida, o mundo, o diabo e a carne. Nós vivemos em uma era de consciência espiritual e moral grosseiros, imagine o intelectual e político. De modo que, não seria possível de se expor um conjunto de circunstâncias de fatos, dentro de uma cosmovisão meta-ontognoseológica na área das ciências humanas, que não fosse por escrito, devido ao grande número de assuntos tratados e à imensa quantidade de documentação consultada, bem como a vasta rede de ligações e links históricos. Sendo também sabido, que um documento escrito se torna estudável pela geração do presente, como também conserva os dados obtidos para que as gerações futuras possam dar continuidade, principalmente quando estes fatos são desconhecidos pela maioria da população e sendo eles fundamentais para a compreensão do estado de coisas no Brasil e também do mundo. A inteligência humana passa por várias etapas. Primeiro, sua capacidade de imaginar e fantasiar, os quais farão parte do seu mundo interior de sentimentos, que são baseados sobretudo na arte e na religião. Nesta fase, precisamos cultivar a criança nas virtudes que ela necessita para ser um cidadão, e o ato de ensinar esses valores morais é apenas a família que tem a capacidade de fazer isto, não funcionários do Estado, mal pagos e na maioria das vezes ideologicamente mal intencionados.
A verdadeira proposta de educação é ensinar o básico para a criança, que é ler, escrever, resolver matemática, pois ela ainda está em formação, e não doutrinar e direcionar a mente da criança para a mudança de conceitos e valores milenares, que formam toda a base do caráter humano e do bom convívio em sociedade e na família, apresentando e propagando modelos ideológicos e políticos, que a partir das escolas e da cultura das gerações futuras, podem doutrinar e dominar a capacidade cognoscitiva de uma sociedade inteira, de um país todo. Pois nem sequer sabem o que está acontecendo. Vão se defender como? Isso só pode dar no que Gramsci idealizou, não pela revolução mas pela educação. Vamos aniquilando os costumes e valores, gradualmente, sem que ninguém perceba. Evidentemente uma mentalidade desprezível e sem nenhuma disposição moral. Veja-se os acontecimentos mais recentes dentro da nossa sociedade e na sua célula mater que é a família. E quanto a vocês, falsos doutores da lei, aqueles que a Bíblia diz que não entram e não deixam os outros entrarem. Não queiram ocultar a possibilidade do conhecimento para a sociedade humana, usando o argumentum ad hominem, que é atacar e criticar o autor, e não o assunto e não o fato, a questão em debate, como já foi abundantemente mostrado nas obras de David Horowitz ou Ann Coulter, entre outros. Onde esses escritores sabem e explicam muito bem que os chamados politicamente corretos, marxistas comunistas socialistas, têm como base o ardil persuasivo de ação psicológica, de atacar aquele que usa a lógica e a filosofia aristotélico-tomista, pois eles não discutem argumentos, optam pela tática desonesta de desmoralização do adversário, falar da vida pessoal e moral da pessoa que reage, escrevendo ou debatendo, em contrário a ideias deles. Para com isto, conseguirem desviar a atenção do fato e do conhecimento dos fatos sobre determinado assunto, o qual está sendo tratado naquele momento, bem como sua relação dentro de todo o conjunto. Por causa disto, que por séculos, o conhecimento tem sido distorcido e barrado, por meio do pão e circo, pelo véu de Maia ou através da engenharia revolucionária jacobina, positivista e socialista. Por isto eu pessoalmente, intelectualmente não apoio fraudes discursivas, principalmente quando pode haver milhares de vidas humanas estando expostas e correndo os mais diferentes riscos e ameaças. Por isto mesmo pesquiso e sou um estudioso de filosofia e ciência política e sempre serei. Portanto, apenas os que são contra a verdade, e tentam dominar as outras pessoas é quem devem ter medo. À vista disso, os desonestos intelectuais, os falsos doutores, os machistas, os comunistas ou os marionetes do maligno neste mundo, que promovem tudo quanto é coisa que não presta, com o propósito de causar intriga e confusão entre seus semelhantes. Estes vão obviamente atacar e criticar o oponente pelo clássico uso do argumentum ad hominem, mas porém, quanto mais eles atacarem o autor, mais méritos e atenção do público em geral este deve terça-feira, pois um dia recebi uma profetização, uma revelação e eu acompanho e tenho sabido em quem tenho crido. O Senhor Deus me ensina o que devo dizer a fim de animar os que estão cansados, o Senhor Deus me deu entendimento, mas eu não serei envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso, eu fico firme como uma rocha e sei que não serei humilhado. O Senhor Deus é quem me defende, e por isso ninguém poderá me condenar. Profeta Isaías capítulo 50. Da Bíblia Sagrada. Não temas, pois sou eu Deus quem fala contigo. Tenho eu contemplado as suas dificuldades e te digo, não te assombres, pois não serás envergonhado. Eu tomo a tua causa, te exaltarei e tu não serás confundido. Esta luta não é apenas tua, estou agindo e te darei respostas. Pois mudarei o teu cativeiro, fazendo este tempo passar. Portanto, agora erga a tua cabeça, porque eu te chamei como cabeça e não como cauda. Por esta razão, prepara uma mesa para ti, na presença dos seus inimigos, e todos verão a minha presença na tua vida. Amém. Oh glória a Deus! Esta luta não é uma escolha minha, mas um chamado. Portanto, prepara uma mesa para mim na presença do inimigo, e todos verão a presença de Jesus e a ação do Espírito Santo em minha vida. Recordando o que disse o profeta Ezequiel no capítulo 33 da Bíblia Sagrada. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás.
e tu não falares, para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Mas, quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Hoje existe no país, milhões de brasileiros que querem conhecimento, e estas pessoas precisam ser atendidas de imediato. Pois a excelência da liberdade humana é o conhecimento, que garante a manutenção, conservação e segurança da nossa própria vida, bem como nos dá a oportunidade de usarmos nosso livre-arbítrio, guiando ao máximo para o bem-estar da nossa alma. Pois tudo o que eu estou falando é dom de Deus, eu não tenho mérito nenhum. Pois como é sabido, por seus frutos o conhecerei, e aqueles que creem fazem as boas obras. De modo que, realizei esta obra por um dever, pois eu sei que um dia eu vou para o juízo final tribunal de Cristo, e o Senhor Jesus vai me perguntar, o que é que você fez com os talentos que eu lhe dei? Eu lhe dei uma espécie de visão de raio-x, para você ver o que está acontecendo, e o que é que você fez com este dom? Você sentou em cima, a parábola da luz do mundo, também conhecida como a parábola da lâmpada debaixo do alqueire, então eu direi não, nosso Senhor, esta aqui a minha boa obra. Fiz o meu dever, combati o bom combate, e guardei toda a fé em nosso Senhor que és meu Salvador e Redentor para todo sempre. Amém. Deste modo entendido, a nossa morte resumidamente, seria quando nossa consciência deixa de ser um meio operativo colapso quântico pelo qual nossa alma, de essência divina, metafísica e transcendente, se utiliza no espaço-tempo do nosso corpo em estado de matéria durante a duração da nossa vida biológica humana, em processos contínuos de possibilidades, dentro da duração de uma existência delimitada pela nossa breve e curta existência de ser e ato. Uma vez que, o fio do tempo na nossa vida humana, segundo Santo Agostinho, é rompido pelo acontecimento da morte. Desta forma, precisamos viver a vida, de maneira que nas ações e decisões que tomamos, deve ser levado em conta a existência de uma alma de essência divina. Pois enquanto estamos vivos, nós podemos mudar a nossa história, aí se encontra a realização do ato em sua maneira de viver substancial e concreto, bem como o destino de nosso mais valioso bem. À vista disto, intelecto puro, perfeição pelo mérito e pela graça, o qual constitui a autêntica sabedoria metafísica natural. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Eles a serviço do sindicato de interesses, que é quem está no poder político, vão usar discursos puramente emocionais. E eles vão inverter a lógica, escondendo e deixando de lado a hierarquia de graduação de valores, invertendo o senso da realidade e das proporções. Sobre o que é realmente importante, do valioso, do divino. Eles vão usar rotulagens desonestas. Tipo, ele é um reacionário, ele é um fascista, ele é um ativista, ele é um taxista, ele é um coxinha, ele é louco. Deixando bem claro que este estudo e amor pela filosofia não me autoriza a passar pito na vida pessoal e moral de ninguém, apenas faço uso da minha consciência moral cristã, da minha virtude cognoscitiva, para a minha graduação de valores, na busca do conhecimento e respeito pela verdade e a procura pelo bem comum. Bem como, fazendo uso do meu dever de Estado, dentro da minha cota de responsabilidade na sociedade, dizendo alguma coisa que vale a pena, em relação aos fatos descobertos, sobre assuntos públicos, questões de ordem nacional e senso comum, que têm afetado a vida de milhões de pessoas. Porém, antes de mais nada, deixando bem claro, que se eu for esperar ser um santo, para poder fazer alguma coisa, contra este sistema de morticínio e enganação que está aí, eu não farei nunca, jamais, pois sou um pecador como qualquer um, que roga pela misericórdia e graça divina. Mas saibam que eu estou em rompimento com vossas práticas pecaminosas e sua covardia atávica ao conhecimento e desrespeito para com a verdade, disse o profeta Daniel em meio ao Império Babilônico. Sendo que, todos nós sabemos, que depois que a gente conhece a Jesus, e resolve ser um seguidor de suas palavras e estar em estado de graça, a gente precisa preparar a nossa alma, pois passará a ser perseguido, tentado, provado e atacado pelo argumento ad hominem.
Ipso facto, eu necessitarei de devida proteção, pois eu sou um homem sozinho. Para cuidar de mim eu só tenho Deus. Eu não tenho partido político, eu não tenho grana, eu não tenho ONGs milionárias, como por exemplo as mantidas por George Soros entre outros, por detrás de mim, me sustentando, me dando apoio. E Deus tem me falado no coração, que aqui nesta terra, eu devo ser sincero e falar a verdade para o benefício de nosso povo e cumprimento desta profetização. Lembrando para aqueles que gostam de julgar o caráter das pessoas, na maioria das vezes os incapazes e ou invejosos, que você tem que julgar o caráter da pessoa como um todo, pois é assim que o próprio Deus julga, pois este é o jeito justo e correto de julgar. Caso do rei Davi. Pois nesta sociedade a pessoa pode passar a vida inteira agindo certo, um bom cidadão, tendo um currículo empírico que poucos têm meritocracia, mas vão ficar procurando o dia em que você errou, para usarem esta falha sua, para o argumento ad hominem. E isto é de uma covardia e de uma sem-vergonhice tremenda, pois era logicamente para ser ao contrário, não é? Era justamente para eles enxergarem claramente aí uma catarse, um esforço de introspecção altamente meritório, quando uma pessoa erra e se redime, uma graça do Espírito Santo de Deus, usado para redimir a pessoa e o ego humano. Pois somente a fé em Deus me fez crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Pois uma pessoa moral e intelectualmente elevada, não precisa ser irrepreensível em todos os aspectos de sua vida. Isto é ridículo, caso de Santo Agostinho. E jamais podemos ficar com medo de nos mostrarmos, até porque existem pessoas importantes, em cargos de comando, na política e em outros cargos públicos no Brasil, que foram e fizeram coisas bem piores que a gente, e o que é pior, continuam fazendo e sendo bem piores moralmente falando do que a gente. Portanto, o medo invalida o poder da fé e do milagre em nossas vidas. Sendo assim, ninguém nunca vai fazer nada contra este sistema de morticínio, desta manipulação social, política e econômica. Pois se todos nós juntos tomássemos consciência de como funciona a estrutura da realidade no mundo, poderíamos nos defender melhor e retardar esta ação do mal no mundo, ou até desligarmos este sistema maligno, que favorece a ditadura sobre o ser humano, realizada por intermédio e com o auxílio dos corruptores de alma, falsos doutores, lesas pátrias, sistema financeiro internacional, grupo Bilderberg, ONU, lobby político de fundações internacionais. Então, não precisamos esperar ser santo, não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, vamos todos juntos, como diz a canção. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Pois nós temos a oportunidade de, através da luta, nos redimir. A luta é que vai nos santificar. Você pode ser o maior dos pecadores, se você está lutando pela justiça, pela verdade, em favor da vida humana. Você está lutando pela causa do nosso Senhor Jesus Cristo, e você vai sair santificado por esta luta. Pois uma nação não se sustenta sem uma religião. A chamada civilização laica pregada pelo Senhor Rousseau nunca existiu. Uma sociedade sem religiosidade, sem uma fé, uma crença no transcendental, não existe, minha gente. Isto é um ardil inventado pelos farsantes. Então, não é hora de separação, questões doutrinais sacramentais, e sim de união e entendimento total dos cristãos, não importa sua denominação. Este é o filão de toda a nossa ontognoseologia cívica, conservação e sobrevivência como nação brasileira. Agradeço todas as dificuldades que enfrentei na vida, pois me tornaram um homem forte, virtuoso e qualificado para buscar a verdade, como entendido no termo aristotélico dos poldaios. Pois se não fosse por elas, eu não teria saído do lugar, uma vez que as dificuldades nos ensinam e fortalecem, enquanto que as facilidades nos iludem e nos enfraquecem. Os inimigos da nossa alma, o mundo, o diabo e a carne. O Spoldaios é o homem que treinou sua alma para dominar o seu ego, para estar apto a conhecer a verdade e aceitar o mundo como ele é, perante a realidade humana, a realidade natural e a ordem divina, e por meio da virtude e da disciplina, tornar-se um filósofo noético realista, o qual não se entregará a devaneios e nem a paixões efêmeras, pois possuindo percepção sobre a estrutura da realidade, a qual nos é trazida por uma ordem de justiça divina, que está acima de nós todos. Por causa disto, ele com humildade e sem soberba, sabe no que realmente deverá estar atento, pois tem ciência que prestará satisfação do tempo em que permaneceu na carne.
Sendo que, esta virtude adquirida é inerente à essência de cada pessoa em ato de ser. Individuação melhorar a si mesmo, sendo que a verdade é evidente em si, por si mesmo se constata, e este mérito nenhum homem pode retirar do outro, nem mesmo lhe causando a morte. Pois o mártir morre por defender a fé, e não uma ideologia revolucionária, seja ela de que matiz for. Pois a fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Foram muitos os perseguidos em toda a história da humanidade por ensinarem a pensar e questionar, entre os mais conhecidos em suas épocas, e que foram perseguidos e até mortos. Mas eles se esquecem de que a verdade dos fatos não morre jamais e nós podemos retirar destes conceitos e juízos, de maneira que a verdade vai se revelando ao homem, através da própria análise que nós fazemos dos postulados e premissas, pois um trabalho na área da filosofia vale pelo valor de suas demonstrações, premissas, proposições apodíticas e pela síntese da análise dos fatos. É óbvio de que a partir do momento em que eu me torno verdadeiramente esclarecido e tomo este posicionamento de divulgar conhecimento, ampliando a consciência dos meus compatriotas, passarei a ser um alvo visado e a bola da vez, igual personagem fraga, pelos afiliados da elite maligna alienígena, que estão aqui e sempre estiveram entre nós. Estes podem pagar para matar, calar e dizem: precisamos dar um jeito nele. Por qual motivo mesmo? Ele ensina a pessoa a pensar dentro de um método estratégico analítico de pesquisa científica, voltado ao estudo de documentos de fontes primárias e de fatos históricos, dentro de um conjunto de regras da lógica clássica, que conduzem ao descobrimento, por uma analogia gnosiológica filosófica. Sendo que isto não é bom para nossos planos e interesses obscuros em manter o domínio, a escravização, a alienação e o sofrimento de toda a raça humana. Pois se eles fizerem uso da sua consciência e raciocínio, coisas que nos diferenciam dos animais lobo frontal capacidade cognitiva de arquivo, nós não teremos mais nenhuma mão humana a nosso serviço na 3D, na Matrix, e nem poderemos usar aqueles tantos dízimos, que nós inventamos, para fazer um inferno este curto espaço de tempo de vida do ser humano, para fazer eles praticarem toda espécie de mal, guerras, genocídios e homicídios. Disse Jesus de Nazaré: quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Destruir um homem que busca a verdade é destruir a verdade para que ninguém possa buscá-la, pois aquele que não tem amor no coração, destrói a ponte pela qual os próprios descendentes dele mesmo precisaria passar. Afirmou Sócrates. Eu sou um homem ridículo. Agora eles me chamam de louco. Isso seria uma promoção, se eu não continuasse sendo para eles tão ridículo quanto antes. Mas agora já nem me zango, agora todos eles são queridos para mim, e até quando riem de mim, aí é que são ainda mais queridos. Eu também riria junto, não de mim mesmo, mas por amá-los, se ao olhar para eles não ficasse tão triste. Triste porque eles não conhecem a verdade, e eu conheço a verdade. Ah, como é duro conhecer sozinho a verdade! Mas isso eles não vão entender. Não vão entender. Completou Fyodor Dostoiévski. Desta compreensão, depende a conservação da vida e da dignidade humana. A verdadeira liberdade humana deriva do conhecimento da verdade e do uso da nossa consciência racional, pois se um fato desaparece, se uma informação importante, como um dado da realidade não circula entre a população, para que se torne conhecido, ele não é levado em conta pelas pessoas, dentro da sua hierarquia na gradação de valores no seu dia a dia, muito menos na hora de formarem suas opiniões ou tomarem decisões, por mais inteligente que elas sejam. Ó Espírito Santo, fazei com que a tua igreja e o teu povo entenda isto. E nada do que eu expor aqui, é de modo algum minha opinião ou tem que ser visto como definitivo, não. De maneira nenhuma, até porque o conhecimento necessita de uma constante manutenção na sua atualização e validação. E como não há arma mais poderosa do que o conhecimento contra a ditadura sobre o ser humano e nem maior fonte de conhecimento que a palavra escrita, diante desta constatação, resolvi por iniciativa pessoal, dentro do meu dever de cidadania para com o meu país e da minha cota de participação para o bem comum, promoção da virtude e da justiça dentro da sociedade, encarar todos os temores e dificuldades e escrever este livro.
pois a produção e a boa qualidade literária são também de suma importância para a manutenção do Estado democrático de direito, bem como prova da existência do direito à liberdade de expressão. Ademais, para além disto, as três funções do Estado seria a de organizar e divulgar o conhecimento, difundindo a verdade, apontando e repreendendo os erros, para que assim o cidadão pagador de impostos consiga perceber e compreender o fundamento da sua realidade. Não obstante, o Estado poder político, na maioria das vezes trabalha contra a própria nação, o povo, que o constitui, pois somos nós, que mantemos toda esta estrutura do sistema em funcionamento. Além do mais, sendo possível e desejável que haja ainda um conhecimento ulterior, a obter por juízos subsequentes, uma certa hierarquia de valores, sem o qual a juventude de hoje poderá não ser capaz de manter a nossa cultura e consequentemente a história e soberania da nossa pátria amada Brasil. Muito menos sua liberdade de pensamento, consciência e livre-arbítrio, para que as pessoas possam se inteirar de como é grandiosa a experiência da vida humana na busca do bem supremo, ao longo do tempo e assumir sua parcela de responsabilidade social de se viver dentro do contexto histórico de uma grandiosa nação. Estes são conceitos de valores apodíticos, pois é a lei natural, dessa forma direitos humanos pré-políticos. Sendo que, somente através da alta cultura e de uma produção literária honesta e sincera, que não possua parcialidade e nem comprometimentos ideológicos ou pessoais nos estudos históricos, científicos e filosóficos, e que seja feita objetivando a criação e divulgação de um conhecimento epistêmico, podem promover o enriquecimento cultural do imaginário popular, pois a essência do pensamento está na manipulação simbólica de várias imagens mentais, que por sua vez possibilitam uma tomada de consciência, que é a parte constitutiva da organização mental de todo pensar e agir do ser dentro da sociedade. Para que, deste modo, as pessoas possam viver suas vidas em melhores condições, com mais entendimento, dignidade, segurança e justiça, bem como fazendo uso do livre-arbítrio na condução de sua alma. De maneira que, esta deve ser a busca principal do homem que é temente a Deus e ama a sabedoria. Isto é o que a estrutura base deste trabalho se propõe em tornar possível, através dos instrumentos cognoscíveis oferecidos ao longo desta obra, por meio de um método estratégico analítico de pesquisa científica, voltado ao estudo de documentos de fontes primárias e de fatos históricos, dentro de um conjunto de regras da lógica clássica, que conduzem ao descobrimento, por uma analogia gnosiológica filosófica, os quais possibilitarão um aumento significativo do conhecimento e da inteligência através da formação de novas estruturas de redes neuronais por todo o córtex cerebral. Visto que, o ato mais genuíno da liberdade humana, é evitar a imaginação negativa patológica e saber raciocinar, poucas vezes a civilização ocidental esteve tão carente de um saber pensar, envolvidas em tantas teorias falaciosas, tendo sua consciência violada por tantas disparidades de ideias e princípios inovadores e ditos modernos. Artifícios que estão fazendo com que o ser humano perca a consciência de si e de seu papel perante Deus e o mundo em que habita. Pois a estrutura da realidade definitiva tem a ver com como a pessoa a percebe e acha que é a realidade. Portanto, se as coisas forem explicadas de maneira clara, simples e objetiva, nosso cérebro conseguirá processar e criar uma nova visão e percepção sobre o que antes não estava sendo percebido e compreendido. De modo que, a pessoa poderá sair do seu estado de mediocridade, conhecendo e entendendo, possuindo uma instrução de forma adequada, podendo praticar positivamente a grandiosidade do potencial de sua individuação de ser e ato. Para assim, ser livre e progredir em uma perspectiva evolutiva. Pois somente tendo alcançado este nível de consciência, ele passará a buscar amplitude de conhecimento sobre a natureza, sobre o fundamento e a estrutura da realidade, para um melhor viver no bem comum, sendo capaz de oferecer uma resposta pessoal a problemas fundamentais da sua existência. Na ética, na política, na economia e na filosofia. Pois o verdadeiro intelectual, para não dizer um filósofo, não deve estudar apenas autores e textos, mas sobretudo estuda a história do conceito de evolução da consciência humana, estuda a realidade, respeita a verdade, a estrutura da existência e seus mais profundos enigmas.
Lembrando que, uma pessoa moral e intelectualmente elevada, não precisa ser irrepreensível em todos os aspectos de sua vida, isto é ridículo. Portanto, dentro de uma reflexão moral e ética, de orientar a minha vida para o bem comum de todo ser humano, para que juntos possamos preservar acima de quaisquer possíveis considerações e circunstâncias, a vida humana, devendo ser este o objetivo maior de todo estudo filosófico em teoria do conhecimento e em qualquer área da ciência. E jamais podemos ficar com medo de nos mostrarmos, até porque existem pessoas importantes, em cargos de comando, na política e em outros cargos públicos no Brasil, que foram pior ainda, e ou continuam sendo bem piores moralmente falando, do que a gente. Diante disto, o medo invalida o poder da fé e do milagre em nossas vidas. Agora, o que eu descobri, eu vou dizer do jeito que eu vi e não vou ficar inibido pensando a quem que eu vou estar agradando ou desagradando. Para mim pouco me interessa o que os donos do poder político e da oligarquia financeira mundial vão achar, a realidade é que eles não se preocupam em nenhum momento com a gente e muito menos com a vida humana em si, ficando isto visível quando manipulam e influenciam, ora com arranjos e jogos de guerras, provocando a morte de milhões de vidas, outras vezes por meio do financiamento político, dominando a economia de um país inteiro, colocando todo o seu povo de joelhos e fazendo da vida de todos um inferno dentro do caos das tensões sociais. Quando ainda, eles não se acham no direito de dar palpites até no que é bom para a nossa saúde, no que devemos comer, nas vacinas que devemos tomar e até mesmo na educação e valores que os nossos filhos devem receber. Buscando por todas as maneiras, esconder, tentando retirar a aliança espiritual que Deus possui com o homem, pelos laços da família e da religiosidade. Pois são eles que, por sua ganância sem limites pelo poder e dominação, estão trabalhando para a instalação do reino de Satanás na Terra, através do poder político e financeiro internacional, comprometendo a liberdade e o futuro do ser humano por todo o planeta. De maneira que, estamos entrando no momento mais crítico de toda a história da civilização humana, sem exagero nenhum, até porque a verdade é a verdade, e ela convence por si próprio, tendo todo o direito em si mesma, sendo que o óbvio não se explica, se constata, pois uma axioma universal, é uma verdade evidente e percebida em si mesma, não necessitando de demonstração. Nunca se esquecendo de que a inteligência é um dom humano precioso, mantido pela providência divina, para a busca e percepção da realidade. E se nós não fazemos uso dela, nós vamos perdê-la. Muitas vezes, durante a nossa vida, nos indignamos contra alguma coisa, mas não temos conhecimento e nem uma visão suficientemente ampla da situação para compreendermos e nem para formarmos uma opinião fundamentada, quanto mais poder reagir contrariamente àquilo que está afetando diretamente a nossa vida e até a continuação das gerações futuras. Então, o primeiro passo é adquirir conhecimento, que é uma coisa obrigatória para o ser humano, pois o conhecimento é nossa via de acesso à realidade objetiva. O ser humano precisa ser sincero, precisa falar e saber a verdade para sua autoafirmação e não viver na ilusão e no fingimento com o rabo entre as pernas. Temos a obrigação de honrar toda uma tradição histórica e cultural mundial da qual fazemos parte. O Brasil possui uma biblioteca que está entre as 10 maiores do mundo, a qual é uma fortaleza da consciência humana, e um país necessita de capital humano para seu progresso, sendo que isto refletir diretamente na sua paz e ordem interna. Mas para que isto possa ocorrer, precisamos renovar todas as nossas instituições, principalmente a cultural e a política. Necessitamos possuir uma educação voltada para um ensino analítico, dedutivo e capacitador, formando bons pensadores, políticos e diplomatas que sejam realmente capacitados e principalmente patriotas de caráter e portadores do verdadeiro espírito da moral e da ética para a libertação do povo brasileiro. Sendo que, meu povo sofre por falta de conhecimento. Hoje existe no país, milhões de brasileiros que querem conhecimento, que gostariam de passar a entender melhor o mundo e a realidade ao seu redor, e estas pessoas precisam ser atendidas de imediato. Ora, pois a excelência da liberdade humana é o conhecimento, que garante o livre-arbítrio no bem-estar da alma e inteligência na conservação da vida. Portanto, tudo o que eu estou falando é dom de Deus, eu não tenho mérito nenhum.
Já sendo sabido que, por seus frutos o conhecerei, e aqueles que creem fazem as boas obras. Sendo que os dons são dados de Deus para o homem, e os frutos são do homem para Deus, se concretizando na manifestação do nosso cristianismo entre os homens, pois assim, sereis meus discípulos. Confesso que foi muito difícil e até dolorosa a minha conversão, me custou muito caro entender o valor da vida e da liberdade. Às vezes a gente precisa perder tudo, ficar de cara no lodo para encontrar e aceitar ser um seguidor dos ensinamentos de Jesus Cristo. O objetivo é buscar o reino de Deus e amar ao próximo como a ti mesmo, seja ele de que nacionalidade for, haja visto que este sindicato de interesses, podem atuar no mundo todo, sendo bastante conhecido que o mundo jaz no maligno e as suas ações ao longo da história são bastante explícita e muito clara. Tendo em vista a legitimidade e gravidade desta cosmovisão de valores universais, ficando evidentemente implícito a importância da autorreflexão para a busca da verdade e da virtude, até porque se você não tiver virtude, não vai saber aceitar a verdade quando se encontrar com ela. Pois a nação brasileira, o ser humano constituinte da população do Brasil, na sua esmagadora maioria, se declara cristão e temente a Deus. Portanto, propensos a respeitar a cosmovisão verdadeira do mundo, exercendo assim o ato mais genuíno da liberdade humana, para o bem de nossa terra e benefício do nosso povo, para nossa verdadeira libertação histórica. Sendo assim, procurei transcender os limites da cultura contemporânea e me envolver com rigoroso estudo científico, verdadeiramente superior, e com pesquisas fora da linha tradicional curriculares acadêmicas, dentro de uma leitura geopolítica e filosófica. Uma vez que a filosofia estuda o conhecimento da verdade e a boa forma do pensamento, bem como um meio ideal do homem conviver em sociedade, pensando o mundo como ele deveria ser. Por outro lado, a ciência política interpreta o mundo como ele é, de uma forma efetiva, a partir de sua realidade pragmática, atuando como ciência na antecipação de tendências e visão de mundo, administrando os conflitos, visando sempre o bem comum. Deste modo, filosofia e ciência política levadas a sério, podem apresentar soluções aos principais problemas culturais, econômicos e sociais da atualidade. Nossa filosofia aceita ousadamente a hoxa de escândalo da cruz de Cristo como a pedra angular da epistemologia. E assim, ela também aceita a cruz do escândalo, do desprezo e da rejeição dogmática. Dentro da limitação e fraqueza da carne, nós compreendemos a absoluta verdade de nosso conhecimento de Deus derivado de sua revelação, em Oração e Adoração Hermann Evert, 1894-1977. Haja visto que, não apenas a sociedade que constitui o país é alheia ao estudo da filosofia e da sua importância na gradação de valores, para um bom uso do raciocínio, voltado a um saber realmente pensar, como também a ciência política, outra área das ciências humanas, que é muito recente e que a maioria nem sequer sabe que existe. A ciência política é importantíssima nas concepções de como é formada a nossa estrutura econômica e social da realidade. Por certo que, os verdadeiros crentes, pois agora conhecerão todas estas coisas e não padecerão mais por falta de conhecimento, a espada do apóstolo Paulo, da verdade e da doutrina de Cristo. Podendo esta falta de conhecimento facilitar a construção de uma engenharia social, cultural e comportamental, o que em um país continental das dimensões do Brasil, pode ter consequências catastróficas. Visto que, restaurar o verdadeiro espírito da religião cristã, é o começo da restauração de qualquer sociedade. Depois de dadas as devidas premissas, podemos usar, como exemplo crítico, o que seria a qualidade da nossa educação cultural, bem como a falta de competência de 90% dos nossos políticos, em todos os níveis, desde vereadores do interior, passando por deputados e chegando aos senadores. Deveras, senhores, que não é tempo apenas para apontar o dedo para os outros, pois esta batalha é travada dentro de nós. O objetivo não é falar mal do defeito pessoal e particular da pessoa, de cunho pessoal do ser humano, pois todos nós cometemos os nossos erros e pecados.
Portanto, o objetivo jamais é atacar pessoas ou defeitos morais particulares. Isto é escandaloso e abjeto. Eu desejo é que todo mundo se supere, entregue a sua vida a Jesus, porque ele se manifestou e a sua presença convence, que receba o perdão de Deus e que esta pessoa fique bem. Mas agora, ações públicas, atos públicos que influenciam e afetam a vida de milhões de pessoas diretamente, não podem e não devem passar despercebidos, e a pessoa que teve sabedoria infundida pelo Espírito Santo na hora do batismo, jamais deve apenas divergir com estes fulanos, ou transigir com suas ideologias e interesses escusos. Não, de maneira nenhuma, até porque a palavra é bem clara. Seja, porém, o vosso falar. Sim, sim. Não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Assim sendo, é dever de todo cristão denunciar o erro atrás do ardil, ação que visa iludir, lograr, armação, cilada, a serviço do poder político e financeiro internacional, que são forças demoníacas que Satanás faz questão de comandar neste mundo. Desta forma, assim procedendo e chegando a algumas conclusões perturbadoras, esta obra através de uma abordagem histórica sistemática preliminar, visa compreender e descrever com propriedade, um pouco desta gigantesca estrutura de poder mundial e sua interferência dentro do fundamento da nossa realidade, vida do dia a dia, possibilitando o acesso ao conhecimento e à compreensão dos fatos, pela expansão cognitiva dos meus compatriotas, para que participem da vida com mais propriedade, possuindo realmente livre arbítrio na condução de sua própria alma e exercendo o valor do ato de ser do seu eu, de um ser humano criado à imagem e à semelhança de Deus. Portanto, portador da sua graça e destinado à salvação e à vida eterna. Pois somente assim, o mundo vai conhecer e respeitar o povo brasileiro, como a maior nação cristã do mundo. Pois um dos maiores objetivos da nossa vida é a ampliação da consciência, que é a pedagoga da alma, uma experiência da consciência, na busca do próprio homem em conhecer a si mesmo e procurando pelo reino de Deus. De ele poder obter pela virtude cognoscitiva, o conhecimento efetivo da sua realidade, dentro de uma reflexão racional, ética e cívica, expostas nas escolhas e valores que representamos e incorporamos ao longo da nossa vida e que nos constituiu como pessoa. Este é um modo pelo qual um cidadão se firma na sociedade e um homem se define como um ser em ato consciente. Estimado leitor, me dirijo a você, não como um filósofo, ou senhor seu doutor, muito menos um condutor de homens, ou criador de dogmas ou paradigmas, que na maioria das vezes não ajuda a melhorar a vida das pessoas em nada, pois o processo de obtenção do conhecimento e da formação de premissas de parâmetros dentro da estrutura da realidade é muito complexo e a busca do bem supremo vai ao longo de toda a nossa vida. Sou no máximo um cidadão temente a Deus e que ama o conhecimento e a vida, e farei de tudo para continuar vivo e estudar o mundo ao meu redor. Esta luta não foi uma escolha minha, mas um chamado, por vontade e graça de Deus. A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Disse o profeta Isaías no capítulo 6 da Bíblia Sagrada. O Espírito Santo é quem sustenta a nossa inteligência e nos dá a coragem para combater todos os males, para que o ser em ato ôntico, através de um processo de esforço mental e por dever de caridade, possa ajudar seus semelhantes a compreender de maneira eficaz o mundo ao seu redor. Devemos buscar sempre estar ciente do quanto somos pequenos, frágeis e com duração de tempo de vida muito curto, tendo a certeza de que apenas somos a essência da consciência do que fazemos de nós mesmos, pois a consciência e a memória, por meio da retenção do tempo, são a substância da realidade da nossa experiência em vida como eu existente. Deste modo, a existência do indivíduo, individualidade, precede a essência no mundo físico e do objeto, por ser uma criação feita à imagem e semelhança de Deus. Pois ele não existe apenas como coisa, materialmente massa cinzenta. Portanto, devemos meditar no exercício que fazemos do nosso eu, a atuação, sob a luz do poder criador e eterno, a fonte que torna possível que tudo isto exista. Usando o conhecimento e a observação das coisas como elas são, e deste contraste, transferindo para o nosso eu espiritual, o mundo das impressões e do mundo sensível.
Por isso, gostaria que lessem este livro, não como quem traz respostas para todos os problemas, ou como alguém especial, mas apenas como alguém que fala com honestidade e sinceridade, palavras que vão calar fundo na alma das pessoas de boa vontade e que tenha fé, esperança e amor no coração. Aqui procurarei fazer que essa voz não seja apenas minha, mas de todos os bons pensadores e verdadeiros patriotas brasileiros. Ajude-nos, Senhor, na nossa pouca fé. Ajude-nos, Senhor, nas nossas limitações cognitivas e intelectuais, permitindo ao homem possuir uma visão transcendental da verdade, percebendo a natureza do fundamento da realidade e entendendo qual o sentido da vida. Para que ele torne-se, Senhor de seu pensamento, operação do Espírito, o modo de agir segue o ser, exercendo assim o ato mais genuíno da liberdade humana, para o bem de nossa terra e benefício do nosso povo. Que teu Espírito Santo nos guie pelas veredas da verdade e da justiça e que toda glória seja dada ao único Deus eternamente. Amém. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Disse Jesus de Nazaré. Prefácio. Heurística dos fatos, abstração cognitiva, uma experiência de nossa consciência. Como este livro é parte integrante de uma trilogia, dentro de um projeto muito mais amplo e aprofundado, que levou vários anos de uma exaustiva pesquisa e rigoroso trabalho científico. Sendo este, realizado objetivando a produção da dissertação de minha tese de pós-graduação e visa a obtenção do grau acadêmico de doutoramento em filosofia, PhD, Doctor Philosophiae. Com a temática uma analogia ontognosiológica do conhecimento sobre a razão e potencial do ser humano em ato. Por uma nova consideração do cálculo heurístico dedutivo, como uma forma científica de raciocínio abstrato e metafísico, ciência das causas, como potência, primum cognitum, da alma cognoscitiva, intuição, ao intelecto doente em ato existencial individual e concreto, revisto em Aristóteles, após o advento da revelação de Cristo, a qual formula novas teorias para o entendimento dos fatos e de suas relações dentro do conjunto da estrutura da realidade, capazes de transcender o presente e iluminar o futuro, em uma heurística dos fatos, dedicando-se à formulação de um problema inédito que contenha em si a originalidade e a semente de um conhecimento, um método, uma descoberta, uma conclusão obtida a partir de uma exaustiva pesquisa. É a ciência da consciência integral do nosso próprio eu e de nossos atos, em uma introspecção e autorreflexão diária nos processos do entendimento, que constitui a fonte primordial, onde devemos e podemos buscar os elementos para solucionar fundamentalmente o problema crítico da necessidade de um conhecimento que tenha a capacidade de mesclar a filosofia com a promoção integral da cidadania e respeito pela vida humana. Com ênfase na neurociência, na ciência da cognição e psicologia cognitiva e na mecânica quântica. O conhecimento ora apresentado é capaz de promover a ampliação do circuito neuroquântico, pela proliferação de dendritos axonais, realizando novas sinapses e formando novas redes neuronais, ampliando o campo de colapso eletromagnético informacional dos nossos arquétipos supramentais, de onde surge e do qual depende a consciência, tornando-se, assim, um poderoso estimulador de cognizione e formas superiores de processamento cognitivo do aprendizado e na aquisição do conhecimento e da potencialidade de memorização qualitativa, apurando a percepção, o senso estético e crítico, dentro de uma hierarquia de valores da inteligência humana, na localização do sentido da vida do eu, dentro do ser enquanto ato, ontos, portador de uma alma, dentro de uma sociedade, pelo conhecimento da verdade e participação na própria estrutura da nossa realidade. Para que, assim, com estas novidades incondicionadas e pelo uso de sua consciência, a pessoa possa exercer seu livre-arbítrio, seu direito de escolher, de duvidar, de realizar seu pleno potencial de ser um ente criado e destinado a possuir a qualidade/capacidade de conhecer, de buscar e desejar saber a verdade. Sendo a verdade a origem da filosofia, então, foi apenas na revelação de Cristo que a filosofia grega consubstanciou-se de modo definitivo. Para o homem possuir liberdade e garantir sua própria segurança e integridade natural de manter sua vida e a de seus descendentes, ou daqueles que não podem se defender.
de ser ato puro do intelectus agens, de fazer parte de uma continuidade dentro da própria estrutura da história humana, através do seu sentimento de amor, pela linguagem e pela escrita. Sendo estas as características essenciais que realmente marcam a diferença entre nós, os homens, dos animais, em toda a escala filogenética biomolecular. De modo que, os sentidos gnosiológicos e ontológicos desta teoria estão intimamente relacionados, mas também considera o sentido escatológico metafísico de transcendência. Aristóteles 384 AC, em sua obra intitulada de Metafísica, expõe seu pensamento em relação à questão do ser, como entendido já por Parmênides, 530 AC 460 DC, do seguinte modo: julgando que fora do ser o não ser é o nada, forçosamente admite que só uma coisa é, a saber, o ser, e nenhuma outra mais. Encontrando-se aí, o próprio surgimento da ontologia, sendo que sem a realidade e as condições postas no mundo por Deus, ou permaneceria ad infinitum, limitado apenas em sua condição de potência, sem a possibilidade de realizar-se como ato do poder do Criador, usando o livre-arbítrio para a busca do bem, do belo e do verdadeiro. Desde seu surgimento, os gregos Platão e Aristóteles disseram que a filosofia nasce da percepção e do espanto humano, quod quid est. O valor fundamental da vida depende da percepção e do poder de contemplação ao invés da mera sobrevivência. Por que razão o mundo existe e não nada? E existindo, por que motivo o mundo é tal como é? O que representa esta realidade estabelecida e ordenada? E qual é a função da vida humana dentro deste status quo? De modo que, se não existisse esta realidade, o ser, existência, não teria como realizar-se e permaneceria em eterna potência. Por esta razão, costuma-se dizer que a filosofia nasceu como um realismo e desse realismo surgiu a metafísica. Mas devemos estar atento para o fato de que muitas vezes desconhecemos a realidade, que é percebida pelos órgãos de sentido e podem ser induzidas e influenciam na nossa visão de nós mesmos e do porquê o mundo é tal como é. Portanto, existe a necessidade do desenvolvimento da força de reflexão e contemplação sobre os mistérios de Deus, do ser humano, da vida e da morte, aperfeiçoando o raciocínio e a forma de usar a capacidade de pensamento, tanto para a análise como para a síntese, em uma ordem bem definida para entender o ser das coisas dentro do Logos divino. Assim, deste modo, dentro desta perspectiva de conhecimento, desenvolver e construir uma filosofia segura, que equipe a pessoa para que ela possa lidar com o maior número de fatos reunidos, em um novo mainstream de suma importância para a vida humana e sua conservação, pedindo a misericórdia e a graça de Deus desde já, para a salvação da nossa alma. O que seria a pedra fundamental entre ciência e religião na busca do princípio que causa e ordena tudo quanto existe na natureza. Fundamentando uma ciência da metafísica, pois a verdade é a mesma nas duas e para as duas, silogismo apodíctico senso comum universalidade. Uma vez que o todo é maior do que a simples soma das suas partes, sendo que o papel do conhecimento e da consciência nesta conservação de dimensão transcendental quântica, exerce um papel fundamental como em uma equação mestra, aperfeiçoando nosso juízo crítico sobre a realidade, bem como também, o seu uso no dia a dia, dentro do conjunto da razão da existência humana, conhecimento livre-arbítrio vida eterna sansara ego poder de escolha ou transcendente. Para Aristóteles, a metafísica era fundada na abstração das categorias de aspectos universais, nas leis do universo. No nível de partículas subatômica, elas se comportam como ondas unificadas em um estado quântico, em um oceano universal de abstração. Teoria das cordas. Possuindo suas bases na própria realidade do homem e no próprio desenvolvimento da ação intelectual humana. As capacidades abstrativas do homem fundamentam a ciência na realidade natural que ele vive. Deste modo, os seres humanos são considerados pelos aristotélicos, de possuir ou ter acesso a um conjunto fixo e estável de conceitos, um conhecimento correto unificado com Deus e o universo. Veremos que, com o advento da revelação de Cristo, a metafísica acaba se tornando o centro e a disciplina mais importante da filosofia. Pois Jesus Cristo afirma um caminho de retorno através de nossos atos, ao primeiro princípio de todas as coisas, religando o homem a Deus um ser eterno e supremo.
Desta perspectiva, a metafísica do êxtase gira sobre como uma alma incorpórea pode contribuir para a compreensão da natureza da vida eterna é solucionada, bem como a tensão entre a existência substancial, ser individual e o conhecimento, ser sempre na sua forma geral. Este é o padrão de unidade existente entre a poética, a retórica, a dialética e a lógica aristotélica. Haja vista que, na filosofia de Aristóteles e na revelação cristã, encontramos o ponto mais alto da metafísica e da teologia, de onde derivam todos os outros demais conhecimentos. Desta maneira, através de um processo de apropriação da realidade, os problemas da humanidade somente poderão ser respondidos em Jesus Cristo, pois ele é a síntese da terra e do céu, ele é o pilar central que sustenta todo o edifício, ser humano. E cabe à Igreja, pessoas em ato, ser o sal da terra e a luz do mundo. Notaremos uma separação sistemática da metafísica como ciência e das ciências particulares da própria filosofia. Em uma perseguição e tentativas de desmoralização tanto dos conceitos lógicos e metafísicos da filosofia do êxtase, bem como uma tentativa de separação e ocultamento descarado da criatura e do seu Criador, encapando o lado espiritual do ser humano, através de uma perseguição velada ao cristianismo. Reprimindo o desenvolvimento de uma consciência coletiva entre os humanos, pois o Evangelho é integral, e diante da totalidade da vida, a cosmovisão cristã traz toda a estrutura de sociedade e do bem comum. E isto acontece, por exemplo, a partir do século XV, atingindo seu ápice no século XVIII, e se concretizando no século XIX, em consequência da filosofia positivista, onde foi feita uma separação entre filosofia e física, química, biologia, astronomia, etc. Deixando de ser metafísica, a filosofia se tornaria apenas uma reflexão sobre o significado dos trabalhos científicos, ou uma mera teoria sobre as capacidades e as possibilidades humanas de conhecer, o simplório e limitado, como conhecemos. A filosofia deixava de ser conhecimento do mundo em si, como ele é, respeitando sua ordem natural. E do que é ser, um ser humano livre, virtuoso e temente a Deus. Pois a existência da liberdade humana é um dos assuntos mais debatidos em filosofia. Esta posição fundamenta o dualismo, segundo o qual causalidade e liberdade são inconciliáveis. O livre-arbítrio, o nosso poder de decisão, vontade e escolha, o princípio da incerteza de Heisenberg, feita por nossa consciência fotônica, que cria o domínio pré-espaço-tempo imanente. Portanto, é a nossa essência divina e capacidade de abstração, intelecto, o que fundamenta o princípio causal posto em dúvida pelos dualistas. A natureza do intelecto ativo sempre foi objeto de intensa discussão na filosofia. O intelectus agens, no entanto, é a luz, ele ilumina o pantasmata thomasiano. Da mesma forma que é desnecessário para perguntar por que o fogo é quente, é absurdo perguntar por que o intelectus agens é ação e ato. Toda a ontologia do pensamento aristotélico é uma ontologia que afirma a analogia do ser, não apenas como semelhança ou parecença, mas por sua individuação, por sua singularidade entre potência e ser e ato. Nosso intelecto recebe as formas inteligíveis das coisas, através do Espírito Santo. Esta atividade tem lugar no ato de abstração cognitiva do ser humano. A essência do objeto, espécie inteligível é retirado, necessário para fazer o conhecimento potencial, intelectos possíveis, em conhecimento real de ser e ato. O intelectus agens, para Aristóteles, é uma fonte externa de luz, como o Sol, tendo se tornado um conceito central na teoria do conhecimento aristotélico escolástico. Sendo, portanto, chamado de razão ativa, pois dada pelo intelectus agens, Espírito Santo, a mente do universo, o que faz com que todos o ato de cognição seja possível no sujeito em ato prático na busca do conhecimento e de uma escalaridade de valores que as coisas, objetos, se apresentam perante o homem. Portanto, o objeto mais importante da ciência é o ente, abstraído da matéria, temporariedade/espacialidade, dentro de uma ordenação específica da cosmovisão, sendo este o núcleo axiológico e ato prático que surge deste ente, e que será o objeto, portanto, do nosso foco de atenção e investigação, a dramaticidade humana. O sujeito em uma experiência, sujeito-objeto, é a mesma que constitui o fundamento de todo o ser.
Aristóteles nos ensina que o filósofo, por tratar com os dramas da ação humana, deve orientar-se em uma escalaridade de valores que as coisas se apresentam em relação ao homem. No início da sua metafísica, afirmava ele que as ações e produções são todas concernentes aos indivíduos, uma vez que a natureza não se restringe à forma substancial por si só, mas inclui tanto a matéria como a forma. Portanto, dentro de uma ação que não sofre modificações no tempo/espaço, o bem e o amor, cientes das fraquezas, das limitações e criações das ações humanas, devemos, por meio de Jesus Cristo, realizar a unidade do conhecimento real e geral, na unidade do ser humano, buscando a harmonia e um equilíbrio para o homem bem viver a sua existência, procurando alcançar a juízos formalmente perfeitos pela expansão da consciência. Somente esta seria a filosofia no seu sentido iminente, que demonstre cientificamente as consequências ontológicas e éticas e proporcione a sua reintrodução no pensamento ocidental. Este é um nexo causal, é a coluna principal na qual está assentada todo o edifício filosófico, científico e político. Nossa inteligência deve estar voltada exatamente para isto, o controle da matéria, visando a ação humana sobre ela, sem causar a separação e nem a ruptura. O mundo, o diabo e a carne, que representam apenas as coisas na sua natureza universal. Pois o homem, o ser no mundo, é corpo e alma. Nenhum destes separados é um ser humano em ato, sendo que tudo que existe na realidade, existe como substância, não somente como mera qualidade ou atributo. Logo, o que descobrimos na abstração cognitiva mental, no mundo abstrato, elétrons, fótons, no intelectus, pensamento mesmo, a forma sendo diferente, mas a realidade é concreta em si ou na própria forma que ela se apresenta na sua existência. Uma vez que a consciência cognoscente lê na experiência os conceitos e assim, por este meio o conhecimento parte da experiência, contudo sua interpretação é dado pelo pensamento abstrato, que representa o núcleo essencial e racional da coisa, de onde se origina a raiz da faculdade especial da razão humana para o entendimento. Portanto, quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo consciência fraca deles, peca contra Cristo, falsos doutores corruptores falaciosos. Assim sendo, o objeto do mundo das ideias, da propaganda, só terá valor científico e objetivo, se existir ou afetar real e materialmente nos indivíduos, não em categorias separadas, na separação, no afastamento do homem como parte de um todo único. Este cisma dualístico embota a maneira como percebemos a nós mesmos e nesta síntese de que os fenômenos mentais são exteriores ao mundo físico, mente e corpo como realidades separadas, tentando ocultar a realidade espiritual do ser humano. Como defendem os dualistas, acreditam os reducionistas, veneram os marxistas materialistas e categorizam os relativistas, todos perpétuos contra a virtude, o bom senso, a razão e a dignidade humana. Uma vez que ao se separar o objeto da coisa, fazendo o rompimento de logos, objetivo do ser metalógico, violando assim a natureza da inteligência humana, pois o materialismo até hoje não teve nenhuma prova científica nem sequer de sua existência. Ora, pois se a matéria feita de átomos é invisível e intangível, fazendo com que o materialismo até hoje não tivesse nenhuma prova científica. Logo, portanto, fica claro que além de um materialista acreditar no que ele não toca e naquilo que ele não vê, ele ainda não possui virtude para respeitar e reconhecer a tradição grega e cristã existente. Sendo também sabido que a matéria, átomos, elétrons, pelo princípio da repulsão eletrostática, não chegam a se tocarem, pois se isto acontecesse ocorreria uma fusão atômica. De maneira que, existe uma impossibilidade técnica, física e por lógica matemática da ciência ser materialista, filosofema. Muito menos, esta dicotomia cartesiana entre matéria e consciência, que os leva a tentar explicar como por exemplo, a inexistência da alma, ou mesmo a negar pura e simplesmente a realidade da estrutura central da nossa existência, ser a nossa consciência. Ou tenta segurar este nosso eu atemporal, aprisionando a nossa alma junto com o fim da matéria biológica. Sendo que, esta filosofia nega o transcendente e afirma que o mental, consciência, não pode existir fora do corpo, resumindo simplistamente este dom de essência divina, em apenas uma reação química da nossa massa cinzenta.
pois nossa capacidade de raciocínio, inteligência em ato, pode ser considerado a tudo composto corpo 3 kg/neurônio e não alma Espírito Santo, apenas por acidente, enquanto o sujeito do pensamento estiver num órgão corporal humano. De modo que, a ciência caminha para uma profunda transformação, ao demonstrar que a consciência não depende do cérebro, mas é o cérebro que depende das refinadas naturezas consciência, jogando por terra o atual paradigma newtoniano-cartesiano, virando o pensamento dualista e materialista de cabeça para baixo. Pois somente aplicando a este processo cosmológico evolutivo, substantivos, tais como informação, conhecimento, consciência, energia, elétrons, tempo, verdade, Deus, torna-se fundamental a existência de uma ciência metafísica e ontológica única. Max Planck, 1858-1947, Prêmio Nobel de Física, disse: eu considero a consciência como fundamental. Eu considero a matéria como derivada da consciência. Não podemos ficar atrás da consciência, tudo o que falamos, tudo o que nós consideramos como existente, posto lá a consciência. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Aristóteles introduz a chamada analogia da luz, como um dispositivo para explicar os princípios do intelectus agens. E, na verdade, pensei, como já descrito, é o que é em virtude de se tornar todas as coisas, enquanto há um outro que é o que é em virtude de fazer todas as coisas. Este é um tipo de estado positivo, como luz, porque no sentido de luz faz com que as cores potenciais em cores reais a nossa consciência, por ser um objeto quântico fotônico, deixa de existir aqui e simultaneamente passa a existir ali. Salto quântico, não passa pelo espaço intermediário, e este salto é descontínuo. Sendo que o princípio da complementaridade de Bohr atesta a ambiguidade e natureza dupla da matéria e energia. Pois visto que um objeto quântico, como um elétron, pode estar, no mesmo instante, em mais de um lugar, a propriedade da onda, onde ocorrem os estados não localizados de consciência e amor. Aristóteles já havia concluído que aquilo pelo qual pensamos em sentido primordial é espécie e forma, como mostra no livro 12 da Metafísica, alma. Então, não todo ele, mas apenas a sua parte intelectual, vai sobreviver à sua morte. Ademais, para Aristóteles, a inteligência, quando separada é apenas o que é, e apenas isto é imortal e eterno. Por sua vez, também o filósofo árabe Avicena considerava a inteligência uma faculdade da alma que é forma do corpo, substância solitária, apta a agir por si, segundo o qual a alma humana é a mais bela de todas as formas e possuidora de duas potências, uma que opera e outra que conhece, ou seja, a inteligência em ato. Isto posto, o que fundamenta a nossa existência humana, são as nossas escolhas e as nossas decisões, livre-arbítrio, nosso exercício de liberdade dentro da estrutura da nossa realidade, fatos, seres, coisas. Pois o universo inteiro é criado para que a consciência universal possa se ver na criação manifesta. O que, na realidade, eles tentam esconder, deixando de lado neste tipo de discussão, é que o nosso pensamento racional, a nossa consciência em qualquer experiência entre sujeito e objeto, é a mesma que constitui o fundamento de todo ser na sua distinção de individualidade qualitativas. Portanto, somos esta consciência, este epifenômeno que transcende cérebro-mente, não localizado no espaço-tempo, de maneira unitiva com Deus, pelos quais a existência terrena é realizada. A tradição filosófica noética realista, dentro da concreção conceitual e terminológica de todo o conteúdo, noético e dético-ontológico, toma a individuação do ente, como ato de sua consciência abstrata, frente à problemática da verdade, da vida, do sagrado e do fundamento da realidade, em cada um de seus momentos singulares de ser verdadeiro dentro da experiência, tempo/espaço, na busca do bem supremo. Consciência é a retenção da nossa individualidade dentro do tempo/espaço, a verdadeira substância do eu. A realidade da nossa experiência, aquilo que nós somos, escolhas, vontades, decisões. Então, o que existe é a consciência, o inconsciente é a negação da consciência. Isto é o que permeia toda a realidade e que é o nosso paradigma humano a ser batido, é a realidade última do universo.
Há aproximadamente 400 milhões de anos, na era dos répteis, dos dinossauros, e do cérebro reptiliano, surgiu uma espécie de mamíferos primitivos, nos quais desenvolveram e se deu surgimento de um córtex superior, chamado sistema límbico, que trouxe mais emoção e sensação, os quais possibilitaram o surgimento de estados afetivos, aos instintos básicos deste espécime de mamífero primitivo. Quando mais ou menos há 60 milhões de anos, houve uma espécie de extinção em massa, por todo o planeta, causada pelo que parece ser um asteroide ou um cometa que se chocou com a Terra, gerando rapidamente uma era glacial, mas este mamífero primitivo sobreviveu, e nesta sua evolução, esta espécime de mamífero primitivo ganha a terceira parte cerebral chamado de neocórtex, recebe este nome pois no processo evolutivo é a região do cérebro mais recentemente derivada, responsável pela estratégia, planejamento de ações e movimentos e do pensamento abstrato e criativo, bem como pelo pensamento lógico e competência comunicativa. Portanto, o neocórtex, que é a parte do nosso cérebro, que nos faz ser realmente seres humanos, é o responsável pela nossa capacidade de amar e raciocinar. A literatura, a religião, as artes, a filosofia, a física e etc., principalmente o sentimento de amor, de oração e meditação profunda, o qual aprimora nossa expressão filogenética biomolecular, pela interação do coronário, o qual tem a capacidade de aumentar a nossa vibração subatômica, o nosso potencial humanos de ser, ontos, pelo sentimento de amor ao próximo, juntamente com a nossa capacidade intelectual de abstração cognitiva, a qual é um dom dado pela graça de Deus. Portanto, esta trilogia é o estudo normativo e filosófico do raciocínio válido, um dado científico evolutivo, uma interação quântica e biológica real, entre a alma, o neocórtex, neurônio, e o DNA. Pois o ser é aquilo que é, a essência do indivíduo humano, que se substancia em seu ser através da criação, abstração cognitiva e intelecto, guiados na luz de Cristo, na verdade que é o princípio e o cerne da própria filosofia, razão-consciência, imersos nesta energia do amor, sentimento-vibração. Portanto, a realidade nos mostra que a essência do ser humano é formado de um ser espírito psicossomático, religião, filosofia, ciência. De modo que, a nossa herança cerebral evolutiva, a nossa capacidade de plasticidade cerebral, a graça divina da sinaptogênese para criar redes neurais novas, a prática do bom raciocínio, não podem serem ocultados, influenciados ou manipulados, como veremos no decorrer desta obra. Devemos, por métodos lógicos e dialéticos, começarmos a tomar conhecimento de que temos mais do que uma mente, e nos conscientizarmos, busca da sabedoria, a capacidade de conhecer, para perceber e entender que existe o livre-arbítrio, o amor, sentimento, e a interconexão subatômica entre as pessoas. Além disso, a questão de conhecer as capacidades e os limites do pensamento humano, fundamentam a filosofia perene. Pois o homem ama a sabedoria, porque a sabedoria intensifica e define seu ser e ato. Assim, do contrário, a própria filosofia em si poderá desaparecer, não tendo motivo para existir. Pois o homem deixará de realizar aquilo que é a razão constituível do ser, aquilo que intermedia e centraliza a ação entre sujeito e objeto, função de onda, abstração cognitiva, potência e ato do Espírito Santo. Dentro de todo este projeto integral, também visa a produção da dissertação da tese de pós-graduação para a obtenção do grau acadêmico de doutoramento em ciência política, com a temática: a problemática pós-moderna do poder político. As relações internacionais. Segurança e defesa na herança das nações. Pois como veremos, no decorrer deste trabalho, que apesar de passados séculos de formação sociocultural e moral da sociedade ocidental, o homem ser social, fato pelo qual surge o Estado. Perceberemos que apesar de vivenciadas e documentada várias gerações, o ser humano pós-moderno não foi capaz de evoluir em termos de ética e virtude, em um consenso lógico na área da política e no uso do poder para o benefício do ser humano. Não se esquecendo de que existem muitos animais sociais, mas o homem é o único animal político. Porém, mesmo com toda a tecnologia contemporânea e recursos técnicos desenvolvidos, que permitiriam melhorar infinitamente a circunstância da experiência de sua existência,
Pois hoje, senhores, graças à tecnologia mecânica, à nanotecnologia, à engenharia de construção, à robótica, entre muitas outras tecnologias de ponta, que nem sequer se sonhava que existiriam há 2 ou 3 décadas atrás. Hoje, possuímos certas facilidades incríveis, mesmo com tudo isto em mãos e mesmo estando na era das conquistas astronáuticas, das viagens ao espaço, bem como todas as conquistas da chamada ciência moderna, mesmo ainda, com o advento do sistema global de redes de computadores interligadas, internet, mesmo com a ajuda dos supercomputadores, mesmo hoje as informações correndo em cabos de supercondutores à velocidade da luz, como veremos no decorrer deste trabalho, que mesmo com tudo isto em mãos, não foi capaz de fazer com que o homem pós-moderno conseguisse pensar com sinceridade de propósito e muito menos ser capaz de pensar nas possibilidades de definir um caminho, nem estruturar um corpo de conceitos morais e científicos, que o leve a suplantar seu ego e definir seu caráter, como um ente distinto, um ser possuidor de uma alma eterna na unidade com o todo. Deste modo, dentro da finalidade de uma vida humana corpórea, o ser humano não se torna, ou é um ser mais elevado ou espiritualmente desenvolvido por estar em uma forma dita material biológica. Também, muito menos, somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, por estar em um corpo humano. Muito pelo contrário, por uma construção do próprio raciocínio lógico, ou mesmo do nosso sentimento metafísico, incognoscível. Ele é um ser essencialmente espiritual, vivendo as experiências da finalidade de sua existência, em uma vida humana, em um corpo material imortal, vaso de barro, que aliás tem um prazo de validade muito curto. Ora visto, compreendemos portanto, que o ser humano é possuidor de uma essência de origem divina. Assim sendo percebido, compreendido e conhecido universalmente, compreende-se então, de maneira intuitiva, de que todo ser humano, principalmente o homem político de vida pública, tem como dever promover a virtude entre seus pares, tendo em vista o bem comum e a busca pelo bem supremo, objetivando por consequência a harmonia coletiva. Sabendo e possuindo a certeza de que existe algo mais que o transcende infinitamente, portanto um ser destinado a ser autoconsciente, se em unidade com o todo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Apenas com este estado superior de expansão de consciência em relação ao sentimento de amor ao próximo, o ser humano sem dúvida, encontrará o caminho para a solução da falta de ética na política, uso do poder, bem como para todas as problemáticas sociais, culturais e econômicos da atualidade. Somente assim e deste modo, ele poderá apresentar uma nova proposta renovadora no cenário político para o bem viver na polis, que o leve a ter uma vida mais plena em suas potencialidades, como fruto da obra de Deus. Pois o ser humano está aqui neste plano, ele desce em condições carnais, para ampliar sua consciência em um processo de evolução da razão, pela aquisição do conhecimento, das suas funções cognitivas e do seu sentimento de amor. Ele está aqui não é apenas para praticar sexo, consumir drogas, praticar glutonária, receber propina, se embebecer no álcool, receber um cargo público como prêmio ou mesmo se entregar a horas e mais horas, dias e mais dias, anos após anos, de sua preciosa vida na frente de uma televisão, futebol, novelas geladas, redes sociais e ética. Vivendo como em uma peça de teatro, em função do sistema, sem ao menos perceber a dádiva que é estar vivo e participando deste momento da vida, em uma dimensão superior e muito maior do que isto que nos é apresentado, quando fazemos de Deus nosso interlocutor. Jamais esquecendo de que a análise fundamental deste quadro todo nos mostra persistentemente sempre a mesma coisa, de que a miséria intelectual e a falta de conhecimento favorecem de maneira explícita a manipulação e a ditadura sobre o ser humano, conseguida e mantida muitas das vezes pela nossa própria soberba intelectual, pela perda do nosso senso de proporção dos valores, dentro do que é realmente importante e necessário para a nossa vida e a de nossos filhos. Portanto, não sendo a vida somente relativo àquilo que você acha gostoso, bonito ou conveniente momentaneamente, não, de modo algum. Até porque, apenas a sensação é um caminho errado para a investigação, porque engendra contradições e confunde o que existe com o que não existe, o ser com o não ser.
visto que a verdade, o conhecimento do fundamento da realidade, e a vibração no sentimento de amor, são as maiores conquistas e as riquezas eternas da nossa alma, as quais entram no reino dos céus. E por se tratar da proposta de um projeto bastante complexo e abrangente, devido à sua vasta ramificação historiográfica ao longo dos séculos, dentro de uma vasta referência bibliográfica consultada, bem como a linguagem de termos técnicos e específicos, que devido à sua importância, eu não poderia deixar de fora deste meu trabalho. Porém, se faz necessária para que se discorra o assunto nas exigências mínimas requeridas e indispensáveis. Caso este em específico, do capítulo de número 1, onde procurei ser o mais conciso, informal e objetivo possível. Porém, mesmo assim, por se tratar da teoria noética da abstração cognitiva, recomendo que, caso o leitor mesmo não se sentindo confortável com a leitura de termos técnicos, científicos ou filosóficos, ou não seja estudante, ou interessado nesta área, ou não esteja familiarizado com este tipo de assunto, por gentileza, peço encarecidamente que façam um esforço pelo menos em lê-lo, pois no mínimo o substrato da teoria sem problema algum será percebido. Os quais são de vital importância para a nossa vida, até mesmo para entender melhor um pouquinho da realidade que, quer queira, quer não queira, está aí, bem à nossa volta e afetando diretamente a todos nós e a nossas famílias, comprometendo toda a geração futura do planeta inteiro. Pretendendo desta forma, contribuir com minhas pesquisas de maneira expositiva, para um know-how na performática daqueles que estão no caminho reflexivo e contemplativo do conhecimento. Para que sejamos mais conscientes, devemos lembrar que o importante é querer, não desistir, não se precipitar nas concepções e jamais deixar de procurar, defender e aceitar a verdade. De maneira que, os que entenderem, que façam sua parte de seres conscientes participativo dentro da comunidade cristã, apostolado evangelização. Pois o não ser é apenas uma negação do ser. Partindo da premissa que todo ser humano anseia pelo conhecimento e pelo saber, façamos o trabalho da formiguinha, de ir de um em um, ensinando, tentando despertar, passando conhecimento para as pessoas e amando o seu próximo. De forma que, as boas obras não são a causa de salvação, mas são o seu resultado. Ora, pois se a verdade é a expressão do ser humano, quanto mais digno, nobre, estimado e perfeito for o ser humano, mais digna, nobre, estimada e perfeita será a sua verdade e maneira de existir, uma sociedade refletir o tipo de ser de que ela se compõe. Não para o estabelecimento de um determinismo ou fundamentalismo dogmático qualquer, nem muito menos para aceitar um reducionismo relativista, mas que hoje, em específico no caso do Brasil, que vive sob o domínio uma ideologia marxista, socialista, materialista, grancista e positivista, incentivadas para influenciar de várias maneiras e para os mais diferentes propósitos de um sindicato oligárquico mundial de interesses. Sendo que no nosso caso, de sermos o maior país cristão do mundo e ainda de costumes e cultura conservadora, estão acontecendo problemas que solicitam mais do que nunca o pleno e imediato uso da inteligência humana. No Brasil tem muito filósofo e cientista político de gabinete, os palacianos modernos da grande mídia ou entregues ao sistema. De modo que, junta-se a isto a nossa situação geopolítica de sermos uma megapotência em riquezas naturais e biodiversidades. Então, se torna-se essencial, como veremos no decorrer dos fatos, capítulo após capítulo, que devemos e precisamos observar com rigor e descrever com exatidão aquilo a que chamamos de conhecimento. Sabendo reconhecer objetivamente quem tem, de quem não tem, e por este meio saber perceber quem está realmente do nosso lado. Pois segundo a lei da termodinâmica, postula o princípio de que a entropia, neste caso desordem de pensamento, sempre tende a aumentar com o passar do tempo, futuras gerações sem referências éticas/morais e graduações de valores. Agradeço a vossa atenção de todos e sua compreensão, esperando a sua colaboração, do fundo do meu coração. Que Deus possa sempre estar nos inspirando a meditar sobre sua palavra, pois o Evangelho é integral e imutável, trazendo noções da ética, do convívio dentro da estrutura da sociedade.
sendo que é a ação de entendimento do ente em ato de ontos, juntamente com seu sentimento na vibração do amor, que elevam espiritualmente a pessoa dentro das diversas possibilidades de ato de ser e possuir e exercer um livre arbítrio. Sendo capaz pela graça de Deus, de mudar o rumo e o destino não apenas de sua vida corpórea, mas principalmente o destino de sua alma. Deste modo, cabe a nós pela fé, nos aprofundarmos nos mistérios deste conhecimento metafísico, desta proposta, que vos foi apresentada, buscando sempre a paz e o amor de Deus, que excede todo o entendimento. Esta é a ciência da metafísica ontológica, única e verdadeira da alma e do ser procurada pelo estagira, com pretensões de universalidade. Não podemos continuar discutindo apenas qual o modelo mais bonito da estrutura atômica ou quem escreverá a melhor história da filosofia, pois somente isto é ainda muito pouco, diante dos aspectos mais gerais da existência humana como um ser participante dentro uma perspectiva de evolução espiritual. Hoje existe no país milhões de brasileiros que querem conhecimento e estas pessoas precisam ser atendidas de imediato. Pois a excelência da liberdade humana é o conhecimento, que garante a manutenção, conservação e segurança da nossa própria vida, bem como nos dá a oportunidade de usarmos nosso livre-arbítrio, guiando-o ao máximo para o bem-estar da nossa alma. Pois tudo o que eu estou falando é dom de Deus, eu não tenho mérito nenhum, pois como é sabido, por seus frutos o conhecerei e aqueles que creem fazem as boas obras. Pois disse Aristóteles, que por certo, a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Por esta razão, o Instituto NCL-TOT será uma instituição que vai desenvolver pesquisas em todas as áreas do conhecimento humano, que se mostram ineficiente em manter este vasto império continental e a vida e dignidade de seus nobres cidadãos. Um dia disse Aristóteles, que por certo, a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Este é um meu legado que vou deixar aqui para a civilização humana, quando eu partir desta vida em ato de ser, para outras experiências cosmológicas de nossa existência. Pois ainda nos afirmou Aristóteles que amamos mais o que conquistamos com sofrimento. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo. Nos afirmou o apóstolo mártir Pedro. À medida que o nosso amor progride, mais nos convencemos de que Deus existe e a alma é imortal. Completou Fyodor Dostoiévski, 1821-1881, escritor e filósofo, considerado um dos maiores romancistas da história de todos os tempos. Sou um só, mas ainda assim sou um. Não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. E por não poder fazer tudo, não me recusarei a fazer o pouco que posso, também acreditava o autor americano, historiador e ministro Edvard Everett Halley. Assim sendo, e não sendo diferente disto, não há que se falar em difamação, crime contra a honra de quem quer que seja, ressaltando-se, inclusive, que tais discussões não estão voltadas em apontar pessoas, seres humanos todos passíveis de corrupção pelo sindicato de interesses, mas que na área de teoria do conhecimento, gnosiologicamente e ontologicamente falando, são coisas percebidas, verificadas e estudáveis, para a apreciação do pensar contemplativo, do fundamento da realidade e sua compreensão, com o auxílio da neurociência, aplicados em defesa da vida humana, isso acima de quaisquer outras possíveis considerações e opções. Ainda demonstro de maneira científica as ações dos que são os inimigos da alma, que hoje parece desconhecido pela maioria dos cristãos, o mundo, o diabo e a carne. Portanto, aos corruptores de plantão, os semeadores da corrupção entre os homens que irão usar o argumentum ad hominem e perseguir este escritor, eu digo: a condição de um homem de estudo, de um verdadeiro intelectual é dom por graça de Deus, visto e aceito que Deus está presente em todo ato de ação cognitivo. Deste modo, também aos invejosos pergunto: vocês sabem o que é merecimento, meritocracia, vocês sabem o gostinho do que é honra, sentido de justiça, cumprimento do dever, sabor da boa conquista?
Aos soberbos, narizinho empinado falsos doutores, eu digo: vão estudar, seus vagabundos. Não fiquem se escondendo atrás de um simples diploma, cargos públicos ou montante de sua conta bancária, quando a própria vida de vocês e dos descendentes, os quais vocês dizem que amam, estão com o futuro comprometido. Pois saibam que honra não é orgulho de maneira nenhuma, é a consciência real do que se possui. Agora, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam, conduzem, à justiça, serão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, Misael, encerra estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Estas foram as palavras de Deus ao profeta Daniel, o qual, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em todas as letras e ciências. Por certo, entre inúmeras razões, apenas eu exerci neste livro o meu sagrado direito de contraditar em defesa da preservação da vida humana e sua evolução espiritual, o seu eu transcendental e metafísico, aquilo que entra no reino dos céus. Isto posto, de maneira científica e historiograficamente em teoria do conhecimento, na parte espiritual, nossa capacidade de abstração cognitiva, no poder de nossa fé física quântica, na força do amor ao próximo, neurociência, consciência, fótons, alma, é a própria estrutura da nossa realidade. Ninguém precisa provar ser capaz de fazer alguma coisa, depois desta coisa pronta, se ninguém fez até hoje. Faço eu, e entrego neste obra ao sistema, o sindicato de interesses, que é o dono do mando de jogo de poder no mundo, poder político, poder econômico. De modo que, um verdadeiro mestre pode interpretar qualquer papel ou suportar qualquer humilhação para cumprir seus objetivos e realizar a sua grande obra. O filósofo, pela sua dedicação e esforço nas investigações filosóficas, aplicação aos estudos e contemplação, ele acaba por conseguir uma maturação da sua própria alma e personalidade. Com efeito, pela transcendência da realização desta busca da unidade do conhecimento, ele realiza no seu ser também a própria realidade de sua alma e do seu destino, em sua ação moral, no direito da sua liberdade de palavra, que consiste no direito de defender a verdade. Assim sendo, filósofo é o que realiza a definição da unidade do conhecimento abstrato, na unidade da consciência real objetiva, ficando sua obra e pensamentos, conhecidos por influenciar e convencer, não apenas pela retórica e argumentação lógica, mas pela síntese da análise dos fatos. Já a vida é somente um passo em direção ao conhecimento real do verdadeiro sentimento de amor, ainda longe da humanidade atual. Creia em Deus, acredite e ame, pois a beleza não está na riqueza ou na miserabilidade, mas na consciência, que é a essência do ser humano. NCL Tot PhD